Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz para o seu coração. Queridos, louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Para nós é uma alegria muito grande estar na presença de Deus. Quem se lembra do tema que nós falamos no primeiro dia? Qual foi? Queres ser curado? E ontem? Onde você está? Você descobriu onde você está? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você já descobriu? Já resgatou a sua autoridade? Fala para ela. E diga para ela, o tema de hoje à noite. Fala para a pessoa que está do seu lado. É você não está sozinha ou sozinho. Fale olhando para ela se sentir amparada mesmo. Fale, você não está sozinha. Fala, se servir eu estou aqui do seu lado, pode contar comigo. Aleluias. Queridos, louvado seja Deus. Se você depois quiser, eu tenho um canal lá no YouTube, é pr.mauricioficial, e tem várias mensagens nossas lá. Também eu tenho um canal no Instagram lá, se você quiser seguir as nossas redes sociais, pr.mauricioficial. Ali a gente posta as nossas mensagens, a nossa agenda. Então, se você quiser seguir a gente, vai ser uma alegria você fazer parte aí desse grupo com a gente. Queridos, quando a gente para pensar na nossa vida, e a gente tem que pensar muito na nossa vida, uma das conclusões que eu cheguei, nesses muitos pensamentos, é que o que muda a vida de uma pessoa não é o poder de Deus, mas é a natureza de Deus. E constantemente a gente está em busca do poder. Na verdade, o poder é algo viciante. As pessoas, elas idolatram o poder, elas correm atrás do poder. Mas quando você olha para a natureza de Deus e quando você olha para o relacionamento de Deus com o homem, quando Deus, Ele decidiu se comunicar com a gente diretamente através da pessoa de Jesus, a missão de Jesus não era manifestar o poder de Deus na terra, mas a natureza de Deus na terra. Na verdade, a grande tentação de Jesus foi não usar o poder que Ele tinha. Quando a gente olha ali para o Getsemane, Jesus estava para ser preso, e Pedro era um discípulo atípico. Ele não andava com a Bíblia debaixo do braço, ele andava com uma espada. Tem uns irmãos que andam armados, né? E Pedro estava ali armado, e Pedro, na tentativa de socorrer o seu mestre, ele arranca a sua espada, corta a orelha daquele moço, e parte para a briga na intenção de impedir aquilo que deveria acontecer. E Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, eu preciso te dar uma aula, eu preciso te ensinar uma coisa importante aqui. Você está um pouco equivocado, Pedro, porque você acredita realmente que eu não estou reagindo porque eu não tenho poder para fazer isso? E Jesus então ensina Pedro sobre poder. Ele diz, olha, eu tenho 12 legiões de anjos que estão aguardando uma ordem minha. Uma legião de soldados romanos, irmãos, era de 6 a 8 mil soldados. Então se a gente multiplica 6 mil por 12, dá 72 mil anjos. O que Jesus estava dizendo para Pedro, ele diz, eu tenho o poder bélico agora, Pedro, nas minhas mãos, o poder de 72 mil anjos. Eu não sei se você se lembra de Sodoma e Gomorra, mas 2 anjos, um olhou e o outro destruiu. Imagina 72 mil anjos. E aí Jesus olha para Pedro e diz, olha, há algo mais poderoso do que o poder de um homem. É a natureza desse homem. E a minha natureza, Pedro, é perdão, é reconciliação. Jesus cola a orelha daquele homem e Jesus vai morrer na cruz e cumprir a sua missão. Queridos, quando a gente olha para a nossa natureza, nós gostaríamos que Deus fosse esse Deus. Um Deus que resolvesse tudo na nossa vida na base do poder, na base do estalar de dedos. E a gente às vezes é tão simplista no nosso relacionamento com Deus, que a gente olha para a vida, queridos, é baseado no nosso umbigo, na nossa dor, na nossa decepção e na nossa frustração. E poucas vezes a gente consegue realmente fazer conta daquilo que está ao nosso redor. Mas ainda que Deus é um Deus pessoal, íntimo, Ele é um Deus de todos nós. Ele não é o seu Deus particular, Ele é o Deus, o Senhor dos céus e da terra. E nós acabamos sempre querendo colocar Deus na nossa caixinha. E achamos que Deus governa o mundo com poder.
Achamos que ele está lá nos céus e quando alguém discorda dele, ele vai lá e cumpre aquilo que ele quer cumprir, não que ele não possa. Irmãos, quando a gente olha para a história de Faraó, e Deus manda aquelas 10 pragas, e aquelas 10 pragas não eram para Faraó, Faraó não se converteu, era um discipulado para aquela nação de Israel. Deus poderia muito bem ter dito para Moisés: Moisés, chega lá e fala para Faraó, deixa o meu povo ir, e se ele não deixar, você me avisa que eu vou torrar ele no mesmo momento. Mas Deus é um Deus de processo. A natureza de Deus é uma natureza, queridos, de investir, de dar chance, de criar novas oportunidades. E se Deus agisse com você na mesma medida que você gostaria que Ele agisse com os outros, provavelmente você já teria sucumbido da face da terra. E por isso Ele é Deus. Quando a gente estuda a Bíblia, o trono de Deus não está firmado em poder, mas em justiça e retidão. A base do trono de Deus é justiça e retidão. E a justiça de Deus não é a minha e a sua justiça. Como que nós gostaríamos que Deus de repente viesse e matasse algumas pessoas, mudasse o rumo da história? Nós tivemos as eleições recentemente aí. Se a gente pudesse, quantos de nós talvez até chegou a orar, falou: Deus, faz alguma coisa, mata alguém, destrói a vida de alguém. O Senhor é Deus, o Senhor pode fazer isso. Mas o problema, irmãos, que a taça de justiça de Deus, ela não é do mesmo tamanho da minha e da sua taça. O problema é que quando a minha já se esgotou, a de Deus nem começou a encher ainda. Deus é longânimo, misericordioso, e você pode desistir das pessoas. Você pode desistir dos pecadores, julgá-los, deserdá-los, condená-los, mas Deus não desiste de ninguém. Deus, Ele é longânimo em esperar que as pessoas possam se converter, e Ele cria oportunidades. O fato é que por Deus não usar o seu poder como a gente gostaria, Ele não perdeu o controle de todas as coisas, porque o controle não está no poder, o controle está na justiça. Os justos herdarão a terra. É a justiça que nos mantém na posição que Deus nos mandou, é a coerência. É um coração alinhado com os princípios, com os valores do reino de Deus. É uma pessoa quebrantada, contrita. É uma pessoa que alcança o coração de Deus. Quantos de nós aqui fomos vítimas do poder? Alguém abusiva, que deferiu palavras terríveis, ações, atitudes que acabaram nos machucando, e a gente carrega essas marcas até hoje nas nossas vidas. Quantos somos vítimas desses ambientes? O homem, ele anseia pelo poder. Deus anseia por pessoas justas e retas, retidão e justiça. Eu não sei se você já lidou com o sentimento de não ser compreendido alguma vez na sua vida. Irmãos, tem dias que a gente não consegue nem orar. A gente está tão confuso acerca das nossas crises, das nossas dificuldades. Está tão confuso acerca da nossa existência e da nossa problemática, que a gente não sabe dar nome. Eu já atendi dezenas de pessoas que chegaram no gabinete, e a gente tinha às vezes 1 hora de aconselhamento. Isso acontece muito em final de culto. A pessoa chega para você, irmãos, com uma multidão de problemas, e você fala: irmão, nós temos apenas poucos minutos, me fala um para a gente tentar resolver pelo menos, e você sair daqui melhor. E a pessoa simplesmente olha para você na agonia de alma que ela está, ela fala: pastor, são tantos os problemas que eu não sei dar nome. E no começo eu julgava essa pessoa e dizia: puxa vida, como que essa pessoa é confusa. Até que algumas vezes eu me peguei nessa mesma situação, de não saber dar nome para a minha crise, de acordar um dia, queridos, e eu ter tudo para ser a pessoa mais feliz da face da terra, mas eu me senti o pior ser humano do mundo, de eu me colocar num lugar de ser injustiçado, um lugar de não ser amado, de não ser querido, embora eu esteja rodeado de pessoas. Sabe aqueles momentos que você tem a sensação que está só, que você olha para a direita, você olha para a esquerda e nada te preenche. E nesses momentos, queridos, um desespero toma conta do nosso coração. Parece que ninguém compreende os nossos motivos, a vida perde a graça, o desânimo toma conta. Sabe aquela luta que você já enfrenta há tantos anos e que agora você tem vergonha de procurar alguém para falar?
Porque você vai ouvir o que você já ouviu da última vez. Você ainda está lidando com esse problema? Você não criou vergonha na cara ainda? As pessoas, elas nos descartam, queridos. Elas não conseguem nos compreender. O psique, a alma humana, é algo que vai muito além da compreensão do ser humano. E é nessas horas que você se pergunta: quem realmente pode me ajudar? Essas horas que você tem que entrar em casa e você não sabe orar, não sabe o que dizer. Você não consegue nem mais chorar porque as lágrimas já esgotaram. E você não vê solução para o seu caso. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Você não está sozinho. Embora o cenário tente te provar isso, embora as pessoas que convivem com você te comuniquem isso por atitudes, palavras, embora tudo está conspirando para que você introverta essa informação, você não está sozinho. E eu já passei por uns momentos desse. Um dia eu estava numa dessas crises, estava num daqueles momentos que eu pensei que eu ia me consumir. E eu ouvi o Espírito Santo me dizendo: Maurício, você não está sozinho. Eu disse: olha, eu tenho muita dificuldade de acreditar nisso nesse momento. E aí ele me falou: então lê o Salmo 139. Eu gostaria de ler esse salmo com você nessa noite. Salmo 139, vamos ler a partir do versículo 1. O salmista, num desses momentos de desespero, se identificando comigo e com você, numa dessas crises existenciais, ele diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à minha língua e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim põe a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobremodo elevado, e eu não posso atingir. Para onde eu me ausentarei do Teu Espírito? Para onde eu fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda assim lá me haverá de guiar a Tua mão, a Tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa, pois Tu me formastes o meu interior, Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as Tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido, como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. Quão preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, que desses cabo do perverso. Apartai-vos de mim, pois homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como os Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem, e não abomino os que contra Ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, Senhor, e me conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Interessante esse salmo, queridos. O salmista, ele termina dizendo: Senhor, sonda o meu coração nesse momento, porque essas dúvidas,
E esse sentimento de solidão são os caminhos maus, são os caminhos da alma. Me traz de volta para a sensatez. Me traz de volta para esse lugar de entender quem o Senhor é e de que maneira que o Senhor se relaciona comigo. Queridos, na maioria das vezes a gente não percebe Deus atuando nas nossas vidas. As intervenções mais importantes de Deus na nossa vida, normalmente elas não são percebidas. Os milagres que você conta e que a gente conta com tanta alegria e satisfação não chegam nem perto das intervenções que Deus fez, sem a gente nunca saber. Coincidência, na verdade, é uma maneira que Deus encontrou de atuar na nossa vida discretamente. Mas Ele está presente muito mais do que a gente imagina. A sua vida pode passar desapercebida para muitas pessoas, mas não para Deus. O seu valor, na verdade, ele reside, ele é revelado na maneira que Deus cuida de você. Há uma individualidade entre Deus e cada um de nós. Há uma maneira específica, única, diferente de Deus se relacionar com cada um de nós. Há uma maneira diferente, há um olhar diferente de Deus para cada um de nós. Deus ama a todos nós, mas Ele não ama com o mesmo amor. A maior prova de imaturidade, irmãos, na vida de uma pessoa é você querer que Deus te ame da maneira que Ele ama outra pessoa. Isso é inveja. Inveja é pecado. Inveja, irmãos, é crise de identidade. Quando eu entendo o caráter de Deus e o amor de Deus, eu sei que Ele tem um jeito especial de me amar, diferente do jeito que Ele ama o meu irmão. E o amor dele não muda, a essência é a mesma, a maneira que se manifesta de maneira diferente. Por isso que a sua terra prometida não é a minha terra prometida. Por isso que o lugar que Deus tem para você não é o lugar que Deus tem para mim. Por isso que no reino de Deus não tem competição. Não existe alguém tomar o lugar de alguém. Não existe você ser ameaçado. Não existe alguém estar te auto-sabotando, irmãos. O que Deus tem para você, ninguém pode tirar. Ninguém. Agora, na minha insanidade, eu começo a me comparar com as pessoas. E isso gera uma crise enorme no nosso coração. Eu tenho 2 filhos. Tenho o Davi, tem 18 anos. E tenho o Israel, tem 21 anos. O Davi, queridos, gosta muito de carne. Ele é chegado numa carne. Ele e a mãe dele, quando fazia churrasco em casa, irmãos, era o devorador em pessoa. O Israel gosta de massa. O Israel dá vida para comer uma pizza. Eu amo os dois, mas o dia que eu faço carne, eu tenho certeza que eu estou agradando mais o Davi. O dia que eu compro uma pizza, eu estou agradando mais o Israel. E se eu sou maduro o suficiente, eu vou me alegrar o dia que eu estou comendo carne com o Davi, e o dia que eu estou comendo pizza com Israel. Isso é maturidade. Eu não vou me preocupar se aquele não foi o meu dia, mas foi o dia do meu irmão. Um dos níveis mais altos de maturidade é quando eu consigo me alegrar com o sucesso de outra pessoa. É quando isso não mexe comigo, é quando isso não me tira do meu centro, é quando isso não move alguma coisa dentro do meu coração. É quando eu sou capaz de ouvir a voz do Espírito Santo, as repreensões que Deus traz, como Caim e Abel. Deus olhou para Abel e falou: olha, Abel, eu gostei da sua oferta, eu gostei do seu coração, da maneira que você fez. Mas Deus olhou para Caim e falou: Caim, não gostei. Sabe por quê, queridos? Porque Deus nunca vai aceitar de você menos do que você pode dar. As pessoas vão te bajular, vão te paternalizar. Deus vai te trazer para o centro da sua vida, e Ele vai te dizer: você é melhor do que isso. Mas a gente insiste com Deus em ficar ali na posição que a gente está. Então Deus chegou para Abel e falou, para Caim e falou: melhora. Se você melhorar, eu vou aceitar. Eu estou te dando uma oportunidade de fazer diferente. Mas sabe o que ele disse para Deus? Não. O problema não é que eu sou muito ruim. O problema é que Abel é bom demais. E eu vou apagar a luz. Eu vou tirar o comparativo. Ao invés da gente se alegrar com as pessoas que estão crescendo à nossa volta, queridos, porque nós temos referencial de gente crescendo, nós queremos eliminá-los da nossa vida.
Nós queremos concorrer com eles. E a gente quer discordar de tudo que eles estão fazendo. E a gente não acredita mais na unção que Deus colocou na vida dele. Cuidado, queridos, com as suas palavras. Cuidado com o seu coração. Cuidado quando você levanta um juízo. Se tem uma coisa, queridos, que eu aprendi na minha vida, é nunca levantar juízo. Deus é Deus e a obra é dele. E o dia que você tomar para você, você arrumou uma encrenca do tamanho que você não vai poder suportar. E disso provém, queridos, as doenças, é das maledicências, das fofocas, das rodas de compartilhoca. Crente não faz fofoca, faz compartilhoca. Não, nós vamos compartilhar só para orar. E ali, queridos, a gente acaba ferindo princípios poderosos, pecando contra as pessoas, pecando contra a lealdade. E aí eu abro a minha casa, a minha família, a minha história, irmãos, para uma infestação demoníaca. E depois eu venho para uma batalha espiritual terrível. E Deus fala, e eu vou falar, Deus, o que está acontecendo comigo? Ainda bem que Deus tem paciência, irmãos. Se a gente passar um pente fino na nossa vida, 80% dos nossos problemas, irmãos, são quebra de princípios, não do passado, de hoje que a gente está cometendo. Hoje, porque a gente não sabe lidar com a vida e com Deus. E aí o salmista, ele começa dizendo no versículo 1, Senhor, Tu me sondas e me conheces. A palavra sondar é desvirar a face oculta. Irmãos, esse look, esse make que você está aqui hoje não é o seu make. Esse é o que nós conhecemos. É aquele que você preparou em casa para vir para o culto, que você se arrumou. Mas tem um make, queridos, que só Deus sabe, que é quando você está sozinho, quando você está nas suas crises, quando você está cheio de dúvidas, quando as pessoas não te compreendem, quando você está se sentindo incapaz, pequeno demais, quando você ouviu coisas que feriram o seu coração. E o salmista está dizendo, Senhor, naqueles lugares que ninguém chega, o Senhor está lá comigo, o Senhor me conhece. O Senhor sabe, Deus conhece a nossa face oculta, aquilo que ninguém vê, aquilo que nem nós conhecemos, aquilo que a gente não sabe dar nome, Deus conhece. Ele tem um nome para aquilo que você está sentindo. Ele tem um nome para a sua dor. E como Ele tem um nome, Ele tem uma resposta, Ele tem uma solução. Sabe aquelas coisas que nós trancamos as 7 chaves no nosso coração, que a gente não quer falar para ninguém? Deus conhece muito bem. Se tem uma pessoa que não está enganada a respeito de você, é Deus. A respeito da sua história. Aquilo que você jurou para si mesmo, que ninguém nunca saberia, Deus sabe. Aquelas coisas das quais a gente se lembra com profunda dor e profunda vergonha. Sabe aquelas marcas que você carrega, que você não fala para ninguém, porque te envergonham, te expõem, que você jurou que guardaria 7 chaves, dizendo, isso nunca ninguém vai saber. Deus, Ele sabe e Ele conhece muito bem. Deus sabe coisas de nós que nem nós sonhamos em saber. Por exemplo, quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça? Apesar da cabeça ser sua, você não saber, Deus sabe muito bem. E aí o salmista continua dizendo, sabe quando me assento e quando me levanto. Isso aqui para mim é extraordinário, irmãos. Sabe por quê? Porque ninguém sabe como foi a sua semana. Quem se assenta é porque veio de algum lugar. Quem se levanta é porque vai para algum lugar. Deus sabe do ambiente que você veio. Deus sabe a hostilidade que você enfrentou essa semana. Deus sabe a luta que foi lá no seu trabalho, a perseguição que você viveu. Deus sabe os abusos que você tem vivido. Existem pessoas aqui, queridos, do nosso meio que têm sido sistematicamente abusada por palavras, por comportamento. Desde o dia que eu cheguei aqui, queridos, eu tenho ouvido essa palavra no meu espírito, abuso, 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 abuso. Sabe aquele abuso que você tem que engolir seco e não pode falar para ninguém? Que há anos você está debaixo dessa estrutura,
e sendo abusado consecutivamente, e você já não tem mais forças, já não tem mais lágrimas para chorar, você já está desfragmentada, e você olha e diz: meu Deus, quando isso vai acabar? Quando o Senhor vai vir em meu socorro? E eu quero dizer para você nessa noite: você não está sozinha. E nessa noite Deus vai mudar a sua história. Ou o seu abusador para de abusar da sua vida, ou Deus vai entrar nesse cenário. Sua resposta chegou. De onde você veio? Quais são suas crises? Como está a sua conta bancária? A sua semana? O que você tem enfrentado? A sua família? Talvez os seus filhos, o seu esposo. Só você e Deus sabe as lutas que você trava lá dentro da sua casa, na sua história, os cenários que você enfrenta. Mas Deus sabe antes de você sentar aqui, como foi cada dia da sua vida, e Ele sabe para onde você vai, quando você se levantar daqui, e Ele pode mudar esse lugar nessa noite. Mesmo que você não tenha muita coisa para oferecer para Ele. Às vezes, queridos, eu fico um pouco chateado com algumas pessoas que condicionam demais a atuação de Deus na vida de umas pessoas. E se coloca tantas condições, tantas maneiras e tantos meios, como se Deus agora fosse refém de um ritual. Não que não seja importante, irmãos, algumas coisas, mas o que eu quero dizer para você aqui, irmãos, é que tem momentos na nossa vida que você não tem estrutura para passar por nada, por nenhum ritual, por nenhuma situação, você não aguenta mais. E se você não tomar cuidado, o que a gente ouve por aí, quer dizer que a sua vida acabou agora. Porque ou você entra na caixa, ou Deus não te alcança. Essa é a maior mentira que o inferno inventou, queridos. Deus pode muito bem mudar a sua história da noite para o dia, Ele pode fazer isso. Ele conhece o seu limite, Ele sabe quem é você. Deus não está aqui nessa noite para berganhar com você: me dê isso que eu vou te dar aquilo. Ele está aqui para te amar, te compreender e estender a mão para você. Isso não é graça barata não, irmãos. Isso é a escandalosa graça de Deus, que ninguém entende. Porque por mim, eu mataria. Ah, você não vai arrepender? Então você vai para o inferno. Eu dou a sentença. Por mim, eu tiro as pessoas da jogada. Por mim eu desisto. Agora é muito fácil você olhar para uma mãe e falar: abandona o seu filho. É muito fácil você olhar para uma esposa e falar: abandona o seu marido. O difícil é você dizer para essa pessoa: eu vou chorar com você todos os dias, até que alguma coisa aconteça, até que Deus faça um milagre. Eu não sei se você tem um desses amigos, e se você tem, não levanta a mão, porque você corre o risco de perdê-lo, porque está em extinção. Aquelas pessoas que quando compreendem que você está no pior momento da sua vida, te chamam para tomar um café, e ela não fala nada, só te ouve. E você abre o coração e você chora, e ela está ali tomando um cafezinho, olhando para o seu olho. Identificar com elas, a olhar para as pessoas, queridos, e talvez não fazer tantas perguntas. E vai ter momentos que as perguntas serão importantes, mas eu estou falando aqui, irmãos, de gente que não tem mais condição nenhuma de responder a nenhuma pergunta, que está no fundo do poço emocional. Pessoas que entraram numa síndrome do pânico. Quem gosta de viver numa síndrome do pânico? Quem gosta de ser uma pessoa depressiva? Quem gosta de ser uma pessoa surtada? Deus sabe de onde você veio, para onde você vai. Deus sabe o que você esteve fazendo, e Deus sabe o que você pretende fazer. E nessa noite Deus quer te dar conselhos, dizer para você: olha, isso aqui é uma boa, isso aqui não é uma boa, não vai dar certo. Mas às vezes a gente já está tão desanimado por tudo e por todos, que a gente obstinou no nosso coração, tentando provar para alguém que a gente é bom o suficiente, e a gente acaba se machucando cada vez mais. Sabe, aquele passado e todas as incertezas do futuro, Ele conhece na profundidade daquilo que está motivando as nossas vidas. Irmãos, não se preocupe com a motivação das pessoas. Não se preocupe com aqueles que pensam em te trair. Deus conhece as suas intenções mais íntimas, as suas segundas, terceiras intenções. Deus conhece perfeitamente. Se tem uma coisa que eu perdi na minha vida, irmãos, é medo de ser traído.
Se tem uma coisa que eu perdi na minha vida, irmãos, é medo de alguém se levantar. Eu aprendi a confiar totalmente em Deus, e eu só oro: Senhor, aqueles que estão mal intencionados, afasta de mim, tira do meu caminho. O Senhor sabe, o Senhor esquadrinha o coração do homem. Então pare de reclamar, porque Deus está tirando algumas pessoas da sua vida. Ele está te dando um livramento. Pastor, eu estou ficando sozinha, porque você estava andando muito mal acompanhado. Pastor, os meus amigos não são mais meus amigos. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Tem hora que Deus vai fazer uma limpa mesmo. E se eu fosse você, eu voltava para casa hoje e eu passava uma revista no seu WhatsApp. Tem gente, irmãos, que veio até aqui com você maravilhosamente, mas elas não poderão ir daqui para frente. Elas não vão compreender o que Deus vai fazer na sua vida. Eles não vão entender. É demais para eles. E você fica lá: Senhor, não deixa não. E Deus fala: eu atendo a oração dessa pessoa e deixo ela se desgraçar, ou o que eu faço? Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Queridos, Deus tem um gráfico da nossa vida, do nosso comportamento. Deus mede e pesa as nossas ações e as nossas reações. Deixa eu te falar uma coisa, esposa. Quando seu marido sai de casa, não se preocupe com o que ele vai fazer na rua. Se tem alguém que sabe cada detalhe da vida dele, é Deus. Agora, o dia que você tomar para você, Deus vai sair de cena. E vou te falar uma coisa: você não tem a mínima condição de tomar conta desse negócio. Entregue na mão de Deus. Diga para Ele: Senhor, está nas tuas mãos. É seu. Deus conhece o nosso andar, o nosso esforço, as nossas tentativas para uma vida de realizações. Irmãos, você acha que você trabalhou a vida inteira, lutou a vida inteira, e você hoje está numa situação difícil, você diz: Senhor, eu trabalhei tanto. Você acha que Deus não sabe disso, queridos? Talvez aquilo que você chama de desgraça, aquilo que você chama de pior fase da sua vida, foi um tempo de treinamento extraordinário, para Deus te preparar, para Ele te colocar onde Ele quer te colocar. Ele sabe, irmãos. E se Ele quiser mexer nesse gráfico, Ele coloca o dedo lá e faz isso. É igual o técnico de som. Se Ele quiser, irmãos, Ele aperta um botão e muda tudo. Deus conhece a nossa sinceridade, como também a nossa malícia no encaminhamento das situações do nosso cotidiano. Olha para o seu irmão e fala assim: você acha que você está enganando quem? Além de você, fala para ele. Irmãos, Deus conhece o nosso deitar, as nossas preocupações, as noites que você tem passado em claro, a sua insônia espiritual, aquilo que te impede de descansar tranquilo, Deus sabe. Ele conhece cada ansiedade que nos furta a graça de descansar no leito da fé. Aquilo que está te preocupando hoje, que te deixou perplexo e sem saída, Deus conhece. Olha só, irmãos, você que tem problema com ira, que tem um cérebro na ponta da língua, que já fez de tudo para mudar e não conseguiu, já teve sérios problemas com isso. Ele diz no versículo 4: ainda a palavra não chegou à minha língua, tu, Senhor, já a conheces. Irmãos, Deus pode mudar a sua maneira de pensar, Deus pode mudar a sua maneira de falar. Deus conhece os nossos pensamentos, as nossas palavras. Toda a nossa imaginação é infinitamente menor do que o poder de Deus. Eu começo a ler a Bíblia, irmãos, eu fico chocado. Tem o Salomão. Salomão foi um menino fantástico, 17 anos. Vai lá no monte, começa a oferecer sacrifício para Deus, impressionado, tem um sonho. E Deus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Irmãos, essa é uma pergunta difícil. Porque imagina um menino de 17 anos: o que você quer que eu te faça? Quero uma gata.
beijar na boca. Quero um carro esportivo para me curtir. Se Deus chegasse para você hoje, nesse culto aqui, e falasse assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu estou bonzinho, você pode fazer um pedido. Qualquer coisa que você quiser. E Deus falasse: você vai para casa, fica a semana inteira, domingo que vem você vem e me traz a resposta. O que você pediria para Deus? Isso te mataria de ansiedade, de dúvida. O que eu vou pedir, o que eu vou pedir, o que eu vou pedir. Salomão prontamente disse: Senhor, eu quero sabedoria. Deus olha para Salomão e fala assim: Salomão, eu achei fascinante o que você me pediu, mas como que a sua capacidade ainda é pequena de pedir perto de mim? Eu vou te dar o que você me pediu, mas além do que você não pediu, eu vou te dar prosperidade de dias, eu vou te dar bens, eu vou fazer de você um homem longínquo de vida. E Deus foi acrescentando ali. Sabe o que Deus estava dizendo para Salomão? Por mais que você for inteligente, a sua mente não é capaz de alcançar o que eu quero fazer na sua vida. Você acha que você impressiona Deus com as suas orações? Você acha que realmente a sua necessidade essa semana é a sua necessidade? É porque você não sabe onde Deus vai te levar e o que Ele vai fazer na sua vida. Irmãos, nós somos pequenos diante de Deus. O que o salmista está tentando dizer é o seguinte: nós nos agoniamos demais por pouca coisa, porque por mais longe que a nossa imaginação vá, no sentido de ousar diante de Deus, ainda é pouco perto do que Deus quer fazer na nossa vida. Você não consegue imaginar isso, nem eu. O apóstolo diz que Deus fará por nós abundantemente mais do que nós pensamos ou pedimos. Deus é muito mais profundo do que os nossos pensamentos, é muito maior do que as nossas orações. Ele conhece as nossas queixas, as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos sentimentos, e de uma maneira amorosa, gentil, paternal, Deus se identifica com cada um de nós. Deus sabe a sua vontade de casar, fique tranquilo. Eu tinha que tranquilizar as irmãs, né? E os irmãos também. E aí, irmãos, quando Davi começa a ver e olhar para isso aqui, irmãos, ele chega a uma conclusão. Ele diz: diante desse abrangente conhecimento, no versículo 6 ele declara, ele diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, e eu não posso atingir. E essa talvez seja a realidade minha e sua nessa noite. Quantos de nós não acreditamos mais que Deus pode resolver o nosso problema? Quantos de nós não acreditamos mais que Deus nos ama? Quantos de nós temos dificuldade de acreditar que Deus cuida de nós? Que Deus olha para a gente com esse tipo de olhar? Davi estava vivendo um momento de insensatez, e aqui ele confronta essa insensatez que invadia a sua vida. Davi, ele estava em crise. Irmãos, porque quando eu não conheço Deus, eu começo a fugir da vontade de Deus. Davi estava com uma vontade de ir embora. Quantas vezes você teve vontade de ir embora? Quantas vezes você já pensou em mudar de igreja? Quantas vezes você já pensou em mudar de marido, de esposa, de filho, de casa? Quantas vezes você já tentou fugir, acreditando que você não tinha solução para o caso que você está vivendo? A maior verdade acerca de uma pessoa que intenciona fugir de Deus é que ela não conhece Deus ainda de verdade. É impressionante como as pessoas preferem passar por seus desertos sozinhos, isolados, fugindo de Deus, se escondendo das pessoas. Moisés fugiu para o deserto. Quantos de nós estamos fugindo há anos, porque a gente não consegue acreditar que Deus nos ama da maneira que Ele nos ama de verdade? E aí, queridos, eu começo uma labuta incansável para fazer com as minhas próprias forças. E eu forço entrada aqui, eu forço entrada ali, eu saqueio aqui, eu tomo ali. Eu começo a ser aquela pessoa, queridos, que não tem mais paz na vida. Como muitos de nós ainda estamos acreditando que nós estamos sozinhos, à mercê da vida e dos desafios que a vida traz. Davi confronta a si mesmo, ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Aqui, queridos, está a principal razão pela qual tantas pessoas sofrem sem consolação.
são vítimas da esmagadora ausência da presença de Deus. Foi o que eu falei ontem aqui. São fugitivos de Deus, carregam as suas dores, os seus traumas. Muda de igreja, mas o trauma está lá. Muda de família, mas o trauma está lá. Muda de cidade, mas o trauma está lá. A dor os acompanha, os sentimentos os acompanham. E aí Davi considera algumas possibilidades. Ele diz: se subo aos céus, lá estás. Deus olha para Davi e diz: bem-vindo, essa é a minha casa. Irmãos, nós devemos ser espirituais, mas nós não podemos deixar de ser práticos. Tem gente que vive espiritualizado. Tem gente que vive espiritualizando a dor há muito tempo. Senhor, está aqui, Deus quer te dar soluções práticas para aquilo, queridos, mas você não está disposto a encarar. E a pessoa entra nessa coisa do vitimismo. Nós não podemos espiritualizar aquilo que não é espiritual. E aí Davi disse: faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Quando fugimos de Deus, nós tomamos a direção do inferno. Irmãos, e quem prepara o inferno para a nossa vida não é Satanás, somos nós. Quanto mais distantes de Deus nós estamos, mais perto do inferno nós estamos. Muitas pessoas passam por coisas terríveis na vida. Algumas foi exatamente o que elas semearam. Talvez você está num momento de colheita difícil da sua história. Irmãos, e para a gente a gente pensa de uma maneira tão simplista às vezes, que a gente chega num culto como esse e fala: Senhor, vem aqui e muda isso aqui, pronto, acabou. Mas você já pensou nas implicações, irmão, se Deus saísse curando todo mundo? Já pensou se não tivesse nenhum enfermo na terra e ninguém morresse? Talvez você nem estaria aqui hoje, você não teria nascido, não teria como caber tamanha população na terra. A verdade, sabe o que é, irmãos? É que existe um ciclo natural aí fora. As pessoas nascem, morrem. Se você não cuida da saúde, você adoece. E aí, Deus na sua infinita misericórdia, aí sabendo e conhecendo você, queridos, todos os detalhes da sua vida, Ele sabe muito bem quem Ele cura e quem Ele não cura. Ele sabe muito bem, queridos, quem Ele levanta e quem Ele abate. Ele conhece os seus motivos. E talvez você está há anos pelejando e dizendo: Senhor, eu estou lutando, eu fiz tudo certo, por que eu não sou um líder? Tanta gente pior do que eu, Senhor, já está lá na frente, eu estou aqui atrás. Irmãos, não se engane, Deus sabe quem é você. E Deus sabe que para te ter, Ele precisa te manter no lugar que Ele está. Porque se Ele te levantar, Ele vai te perder. E entre levantar você e te ter, Ele vai te manter no lugar que você está. A sua velocidade não é a velocidade de Deus. Deus sabe, queridos, a nossa estrutura. Ele sabe muito bem se nós estamos prontos ou não para uma cura, para algo diferente na nossa vida. O problema é que a gente se afastou tanto de Deus, irmãos, e se afastando dele, a gente se afastou das soluções do nosso problema. E eu preciso voltar para ouvi-lo, para entendê-lo, para compreendê-lo. Porque as minhas razões, por mais lindas e maravilhosas que sejam, elas falam muitas vezes apenas de mim e não do universo que me cerca. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. A gente não sabe, queridos, o que é a implicação de Deus curar uma criança. Essa criança vai ser pai, vai ser avô, vai vir gerações dessa criança. E Deus sabe muito bem o que Ele está fazendo, queridos. Mas quando eu entendo quem é Deus e quando eu o conheço, irmãos, eu não tenho dificuldade nenhuma em aceitar a vontade dEle e entender que ainda que eu não compreenda, Ele está fazendo o melhor por mim. Se essa é a vontade de Deus, queridos, eu preciso enfrentar isso. Você não precisa tentar se esconder ou se preocupar com o que está acontecendo. Deus sempre está vendo tudo o que você faz escondido. Pecados, orações, e Deus vai nos recompensar publicamente. Irmãos, tenha certeza absoluta, na hora certa, as suas sementes vão frutificar. E todos verão os frutos dessa árvore. Tanto as boas, quanto as ruins. Não se preocupe, irmãos, se você se sente injustiçado. Se você olha para alguém e fala: puxa vida, essa pessoa me persegue, essa pessoa não me compreende. Não se preocupe, queridos. A hora que a taça de Deus encher, a justiça e a retidão de Deus vai entrar em ação.
Olha o que diz o versículo 13, 14 e 15. Pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga: você é admirável. Diga assim: eu nunca vi uma pessoa tão fantástica como você. Diga: hoje, depois do culto, eu vou lhe pagar um lanche, nós vamos comer uma pizza. E aí ele continua dizendo: as tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Irmãos, pare de se comparar com qualquer outra pessoa, achando que você é feio, feia ou incapaz. Você é uma obra-prima das mãos do Criador. Aqui Davi está fazendo uma descrição poética do ventre materno. Deus é o nosso fabricante. Ele participou da criação de cada célula do nosso organismo. Você entende o que isso significa, irmãos? Aquilo que o médico nem diagnosticou ainda, onde a ciência nem pensou em chegar, Deus já está lá há muito tempo. Ele sabe quem é você. Talvez você tenha um diagnóstico nas suas mãos hoje. Talvez a medicina disse: nós já terminamos. Talvez você disse para você mesmo: eu já terminei, perdi minha esperança. E aí Deus olha para você nessa noite e diz: então tá bom, já que todos terminaram, eu vou começar agora. Eu vou botar cada célula no lugar. Eu vou ajeitar as coisas. Irmão, sabe aquele sonho seu que você não conta para ninguém? Aquilo que é importante, que se você ganhasse hoje uma barra de ouro, não te alegraria tanto quanto aquilo que você traz guardado no seu coração, aquilo que você chora diante de Deus, aquilo que você imagina que ninguém sabe, que já está perdida essa esperança. Deus sabe, e Ele conhece, e Ele olha para você gentilmente, e Deus tem prazer, queridos, em alegrar o nosso coração. Nessa noite, você pode ser surpreendido ou surpreendida com um milagre poderoso de Deus. O milagre que vai trazer de volta o sorriso no seu rosto, que vai fazer você chorar dias e dias diante de Deus, sem conseguir expressar a alegria do seu coração. Irmãos, nós não somos capazes de tocar as pessoas da maneira que Deus é, mas Ele é gentil. Ele nos criou minuciosamente, Ele nos fez com sensibilidade, com carinho. Ele nos formou com a ternura de uma mãe. Essa palavra entreteceu indica a figura de uma mãe tecendo e bordando com expectativa a roupa de um filho que vai nascer. Você consegue imaginar, irmãos, que havia uma expectativa no coração de Deus por cada mês da sua gravidez? E Ele participou daquilo ali. Pastor, então por que existe tanta doença? Irmãos, porque o mundo tem um caminho natural. As coisas acontecem. E quando eu entendo isso que eu falei agora, eu entendo duas coisas elementares a respeito de Deus. A primeira: você conhece a criação pelo Criador. Um exemplo disso é o sapato argentino, a ferramenta alemã, o carro japonês. Você não é made in Brasil, você não é made in Vitória da Conquista, você é made in Deus. Você tem um Criador, quem te criou é o dono de todo o know-how, toda a tecnologia, toda a sabedoria e todo o conhecimento da face da terra. E aí vem a criação dizer para você: não pode. Vem outro ser criado, irmãos, e tem gente que ganha para isso mesmo, para falar para as pessoas: olha, não vai dar. Só que acima da criação está o Criador, e a palavra final vem dele. Quem cria alguma coisa, cria para alguma coisa. Sabe o que eu entendo, irmãos? Se Deus permitiu você chegar até aqui, é porque a sua história não acabou.
E eu sinceramente, queridos, eu me recuso a acreditar que por pior que seja a sua situação, e por mais irreversível que ela seja na sua cabeça, esse é o fim da sua vida. Porque se Deus entendesse que você já não era, ou não suportaria mais, você simplesmente, querido, já teria ido morar com o Pai. Porque é o nosso destino final. Nós não somos desse mundo, nós não fazemos parte desse mundo. E se você acordou hoje de manhã, é porque há no coração de Deus uma expectativa com relação à sua vida. E se você veio a esse culto nessa noite, é porque Deus está te dizendo: eu estou te dando mais uma chance de entender que eu tenho algo especial para você. Eu posso fazer algo na sua vida. Deus te criou para dominar a terra através dos seus princípios, para amar, para servir, para renunciar. É o que Davi está dizendo no versículo 16: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, escritos e determinados quando nenhum deles havia. Olha para o seu irmão e diz assim: olha, eu acho que ainda tem algumas páginas no livro de Deus sobre a sua vida, por isso que você está aqui. Irmãos, eu queria terminar essa mensagem te contando uma história e nós vamos orar. Eu conheci uma senhora. Essa senhora não sabia ler nem escrever. Era uma pessoa totalmente leiga. Mas eu nunca conheci alguém tão sonhadora na minha vida como essa mulher. Ela queria envelhecer, se aposentar, viajar, comer coisas diferentes. Ela nunca tinha ido num cinema assistir um filme. Foi criada por um pai abusivo, que colocava ela para trabalhar na roça. Sua primeira menstruação foi numa roça, capinando uma roça de feijão. Apanhava com um cabresto de cavalo. No desespero e na agonia de sair de casa, ela resolveu se casar. Se casou com um abusador, pior ainda. Um homem extremamente carismático. Uma pessoa de um coração enorme, mas um prostituto. Eles se converteram, foram para a igreja. Ela era presidente do círculo de oração e ele presbítero da igreja. E durante anos, esse homem sistematicamente traía essa mulher. Mas ela se recusava a acreditar. Ela não aceitava aquilo como verdade, se recusava e se recusava. Mas aquela dor começou a consumir a vida daquela mulher. Até que um dia a vizinha dessa mulher chegou para ela e falou: olha, você não acredita que seu marido está te traindo? Vai em tal lugar e você vai pegar ele te traindo. E ela foi e pegou o marido traindo ela. E aquilo entrou como uma faca no coração dela. Essa mulher com 40 anos começou a adoecer. Tratou de uma osteoporose durante 5 anos. E depois de 5 anos ela descobriu que não era uma osteoporose, era um câncer. E quando veio o diagnóstico do câncer, o corpo dela já estava totalmente tomado. Ela tinha 23 tumores no corpo. E ela foi internada em Barretos, hospital de Barretos, em estado terminal. E uma noite antes de morrer, o médico ligou para a família, para o marido, e falou: olha, se você quiser ver a sua esposa, vem aqui falar com ela. Ligou para os filhos, e olha, vocês venham aqui ver ela. E o esposo naquela noite foi passar a noite com ela. E naquela noite, aquele homem decidiu contar tudo que ele tinha feito para aquela mulher. E eles passaram boa parte da madrugada confessando tudo. E aquela mulher, queridos, ouvindo todas aquelas histórias, numa cama, estado terminal de câncer. Ela olhou para os olhos daquele marido e disse: olha, eu não tenho mais nada nesse mundo. E eu quero te perdoar. Eu te perdoo. E ela falou: eu preciso te contar uma coisa. Uma coisa do que eu me envergonhei a vida inteira. E isso me destruiu por dentro. Naquele dia que eu te peguei me traindo e eu vi, me deu tanta raiva, tanta ira no coração, que eu saí daquele lugar e te traí também. E a minha maior raiva é porque você conseguiu fazer com que eu me tornasse a pessoa que você é. E lógico, está explicado o câncer dessa mulher. O marido adormeceu.
E aquela mulher ficou acordada a noite inteira, e no outro dia de manhã, irmãos, ela aprontou um escândalo naquele hospital, querendo ir embora, e o médico: a senhora não pode ir embora, a senhora está morrendo. Ela falou: não estou morrendo. Ele falou: a senhora está morrendo. Ela falou: não estou morrendo, Jesus me curou. Ela falou: que Jesus te curou? Ela falou: Jesus me curou, Ele veio aqui essa noite. E o médico falou: como que Jesus veio aqui essa noite? Só a senhora viu. Ele falou: pois é, vocês não têm fé? E o médico olhou para ela e falou assim: 23 tumores. Ela falou: é um pouquinho grande, mas Ele me curou. E de tanta insistência, o médico levou aquela mulher para fazer um exame de imagem, e os 23 tumores haviam desaparecido. Essa mulher voltou para casa e ela disse o seguinte: a partir de hoje eu vou mudar a minha vida. Se o meu marido quiser me trair, ele me traia. Se ele quiser se matar, ele se mate. Eu vou viver aquilo que Deus tem para mim. Só que ela não deu conta. E alguns meses depois ela estava vivendo exatamente igual. Toda aquela dor voltou. 5 anos depois ela estava com outro câncer. Ela desenvolveu um outro câncer. E ela estava na mesma condição no hospital de Barretos, em estado terminal. E o médico chamou de novo a família. E o filho dessa mulher então olhou para Deus e falou: Deus, o Senhor já curou a minha mãe uma vez, e o Senhor pode curar de novo. E Deus falou com aquele menino e disse: olha, eu poderia curá-la quantas vezes eu quisesse. Se eu quisesse, ela nem precisaria ter esse câncer. Mas se eu curar a sua mãe 10 vezes, ela vai desenvolver câncer 10 vezes. Ela atravessou uma linha que ela não consegue voltar. Chegou a hora da sua mãe vir morar comigo. E naquela noite essa mulher morreu. O marido, muito chocado com tudo que tinha acontecido, saiu dali e disse: eu vou mudar a minha vida. Esse espírito de imoralidade acabou com a minha história, com a minha família. Eu nunca mais vou me envolver com isso. 1 mês depois, ele anunciou o casamento dele com uma moça 34 anos mais nova do que ele. Uma moça que ele havia conhecido quando a sua esposa ainda estava viva no leito de morte. Esse homem viveu 2 anos com essa mulher. E ele tinha um problema renal, rins policísticos. E ele começou a comer o pão que ele amassou. E o diabo ajudou, com certeza. Viveu 1 ano de amargura, desilusão. Uma colheita que eu nunca vi na minha vida. No último ano ele parou de fazer mundiales. E todos os dias ele orava e falava: Senhor, me leva, me leva. Eu não sou mais digno de viver nesse mundo. Numa sexta-feira de carnaval, enquanto a esposa dele estava pulando o carnaval, ele estava morrendo sozinho dentro de casa. Ela só descobriu que era o marido dela que havia morrido, porque no sábado, quando ela passou de manhã voltando do carnaval, viu um velório e perguntou: quem morreu? Falaram para ela: foi o seu esposo. Esse homem, antes de morrer, reuniu os filhos, ceou com eles, pediu perdão e disse: a única coisa que eu tenho para deixar para vocês na vida é o que vocês não precisam fazer. Eu não tenho bons exemplos para dar. Essa é a história do meu pai e da minha mãe. Eles viveram dessa maneira. Foi os 2 piores cultos que eu já preguei na minha vida: o culto fúnebre da minha mãe e o culto fúnebre do meu pai. E o dia que meu pai morreu e ele foi enterrado ao lado da minha mãe, eu cheguei na beira daquele caixão e eu perguntei para Deus, eu falei: Deus, o que é isso? Deus falou: isso aqui são 2 sonhos que estão sendo enterrados aqui hoje, e que eram totalmente possíveis, mas eles não tiveram resiliência suficiente para viver o que eu planejei para eles. Irmãos, nós temos uma história para viver nesta terra. Nós temos um desenho de Deus perfeito. Mas escute o que eu vou te fazer, irmão. Vou dizer: o arrebatamento da igreja já começou. Algumas pessoas já estão indo, irmãos. E aqueles que não têm mais condição de estar aqui, tenha certeza absoluta, Deus vai levar. Então quando um santo morrer, queridos, não se preocupe, Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe muito bem o que Ele está fazendo. Mas se você ainda está nesse mundo, é porque Deus tem algo significativo para você. Nós estamos vivendo um momento decisivo na história da humanidade. E nós precisamos trazer a nossa vida para o centro, queridos.
E tudo bem se você tem os seus sonhos, as suas conquistas, o seu trabalho, a sua vida, mas você precisa se conectar de novo com Deus. Há uma cura de Deus, irmãos, mas a cura de Deus, ela sempre vem na nossa vida quando nós nos encontramos com o destino de Deus para nós. É o destino de Deus que nos cura. É a vontade boa, perfeita e agradável de Deus que nos cura. Cura por cura não tem significado na nossa história. E talvez você chegou a um ponto da sua vida que você desistiu mesmo. Que você falou: Senhor, eu não sei mais como orar, eu não sei em quem acreditar, eu vivo debaixo dessa estrutura de abuso, eu não sei mais o que fazer. Você ouviu 3 dias a gente falando sobre cura. Passos importantes que você pode dar que vão mudar a sua vida significativamente. Mas nessa noite, eu acredito que Deus te trouxe aqui para fazer por você o que ninguém mais pode fazer. Aquilo que é o seu impossível, mas que é o totalmente possível de Deus. E eu creio no milagre de Deus nessa noite.